E eu creio que isso aqui seja uma das coisas que esse texto traz para a nossa vida. O que você considera quando você enfrenta momentos difíceis? Quando você passa por situações que geram aflição na sua alma, o que você considera? Você considera o momento em si? Você considera que chorar faz bem? Você considera que vale a pena falar para todo mundo a respeito dos seus problemas? Você considera que vale achar que pode chutar o cachorro e as pessoas na sua frente porque você está passando por um momento de aflição? Às vezes nós consideramos coisas que não são bíblicas quando nós passamos momentos de aflição, momentos de dor e momentos de inquietação. Às vezes nós achamos que essas coisas servem de desculpas para que a gente atinja o nosso próximo, ofenda as pessoas à nossa volta, que às vezes não tem nada a ver diretamente com a situação em si a qual nós estamos enfrentando. Essa semana passada morreu a irmã do pastor César, Nadira, o nome dela. E ela já tinha 65 anos de idade, jovem. Mas há 14 anos atrás ela teve que fazer a primeira amputação na perna dela. Ela teve uma trombose, teve que amputar a perna. Antes disso, ela casou-se, ela teve uma filha, o marido dela morreu. Depois disso, ela ficou doente, amputou uma perna. Depois disso, ela ficou doente de novo, ela teve que amputar outra perna. E ela era obesa, e ela ficava em cima da cama, com muitas dificuldades. Para se mover, tinha que chamar o SAMU para ir na casa dela. Foi amputada a perna para cima do joelho. E ali ela viveu 14 anos, num sofrimento enorme. 2 anos atrás, o filho dela sumiu. Não se tem notícia se ele está vivo ou se ele está morto. Ninguém sabe. E de um tempo para cá, ela começou a perguntar para a filha dela a respeito do filho, que ela não podia levantar-se como locomover. E o filho falou, olha, a filha disse a ela, o meu irmão viajou, eu não sei para onde ele foi, até hoje ele não voltou. Exatamente com o objetivo de impedir com que aquela mãe, mesmo na cama, sofrendo com as amputações da perna, impossibilidade de se locomover para um lado e para o outro, ainda tivesse sobre si a dor de um filho que partiu. Então a filha tentou, de certa forma, amenizar isso. E agora, essa semana, ela morreu. O pastor César me ligou, conversou comigo, foi para lá. E uma das coisas que ele me falou foi a respeito da fidelidade daquela irmã, em meio a um sofrimento. Ela decorava a Escritura, ela decorava salmos, ela gostava de recitá-los. Isso me lembrou de Agostinho, que, moribundo numa cama, pronto para morrer, pedia para que se escrevesse os salmos na parede do quarto onde ele estava, e de longe ele ficava lendo e memorizando. Lendo e memorizando. Essas coisas são coisas a se considerar em meio aos sofrimentos. Entender que o sofrimento em si, ele traz lições importantes para a nossa vida, no sentido de edificação para o nosso coração. Para a gente aprender que em meio às lutas que nós enfrentamos, existe sempre uma esperança, que está acima de nós, que está além de nós, e que não está circunscrita a uma situação específica da nossa vida. Existe um Deus Todo-Poderoso que é capaz de fazer coisas extraordinárias por nós. E esta mulher considerou a vida dela, a intimidade dela e o relacionamento dela com Cristo, mesmo em cima da cama, mesmo sem as duas pernas, mesmo amputada, mesmo com a lembrança de um filho que partiu, mesmo tendo que ter enterrado o marido, mesmo diante das situações mais alarmantes, ela considerou, em meio ao sofrimento, que ela deveria manter-se fiel ao Senhor. Como é difícil às vezes quando a gente mede as pessoas nesse sentido, né? Pessoas andam, têm vida boa, compram coisas, têm dinheiro e ainda arrumam desculpas para não cultuar a Deus, para não decorar a Escritura, para não honrar o nome de Cristo. E é exatamente isto que Paulo nos mostra sobre alguns aspectos que precisam ser considerados na nossa vida em meio aos sofrimentos. E esse capítulo 8, ele vai tratar um pouco a respeito dos efeitos que a justificação causa na vida de uma pessoa. Preste atenção na divisão bíblica, porque ela é muito importante para a gente entender a Escritura Sagrada. A gente pega o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos, e ele trata especificamente a respeito da queda, da miséria e do que a queda fez com o ser humano.
o quanto ela o atingiu profundamente, sendo que não há um justo, nem sequer um. Os homens todos se extraviaram e se tornaram inúteis diante da presença de Deus, sem que eles esbocem qualquer possibilidade de capacitação neles mesmos para que eles reivindiquem, através dos seus atos de bondade, alguma coisa a respeito de Deus, ou alguma coisa de Deus. Só que no capítulo 4, 5, 6 e 7, existe uma outra perspectiva. E a perspectiva que entra nesses capítulos é o ato justificatório por intermédio de Cristo. Ele mostra, os homens não podem nada por si mesmos, ok? Capítulo 1, 2 e 3. E do capítulo 4 ao 7, ele mostra que Cristo é o grande expoente, mediador, que gera essa relação entre o homem falido e o Deus Santo. E aí então ele fala a respeito da justificação, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. Quando a gente entra no capítulo 8, o que ele fala? Ele fala sobre os aspectos positivos da justificação na nossa vida. E aí ele trata especificamente no começo do capítulo de 2, de que já não há mais condenação para aqueles que Deus justificou, e que esses que Deus justificou e que não são condenados mais, precisam ter uma vida de santidade. Uma palavra cada dia mais distante da nossa realidade, cada dia mais longe de nós. Nós vivemos um tipo de evangelho muito estranho nos dias de hoje, onde nós pensamos que vamos para o céu de qualquer jeito. Isso não é verdade, tome cuidado. Mas esses são dois aspectos que ele trata aqui. Ele trata de outros depois. Mas o objetivo do capítulo 8 é mostrar sobre os aspectos da justificação na vida do cristão. E ele fala a respeito que não há mais condenação, e ele também trata a respeito da importância de uma vida santificada. E ele continua, mostrando os porquês dessas coisas serem consideradas por nós, porque existem coisas que nos aguardam e que são muito maiores do que essa. Exatamente porque ele está tratando com uma igreja numa época de perseguição, de luta e de dificuldade, e o objetivo era dar segurança a esta igreja, para que mesmo enfrentando as lutas que ela enfrentava, as aflições que ela enfrentava, ela permanecesse fiel ao nome do Senhor, a despeito dos momentos ruins que ela passava. Então, especificamente falando, Paulo aqui, ele vai abordar sobre a futura redenção. Por quê? Porque se ele falou que o homem é justificado, que já não há mais condenação para o homem, que ele deve viver uma vida santa, ele precisa de entender que todas essas coisas têm um objetivo final, que é a sua redenção em glória. E que por mais que ele enfrente momentos difíceis nesta vida, existem coisas superiores que nos aguardam. E é exatamente nisso que a partir do verso 12 ele introduz essa ideia. Por isso é sempre importante que você fique com a Bíblia aberta, para que você entenda e leia na Escritura e grave as coisas referentes a esses textos que são tão fundamentais para a nossa vida. Então, aqui, a partir do verso 18, de forma específica e pontual, nós vemos o futuro da nossa redenção se completando. Por quê? Porque o propósito da redenção não é salvar só a alma humana. Esse é um outro problema. Nós nos tornamos gnósticos e docéticos ao longo dos anos. E, inclusive dizemos, quanto é que custa uma alma? A alma vale o mundo inteiro. Quanto é que se paga por uma alma? Deus não redime só a alma. Deus não redime só o seu aspecto empírico, só aquilo que é impalpável e intangível. Deus redime o homem como um todo, assim como a criação como um todo. Portanto, aqueles que foram achados pela graça de Deus, justificados em Cristo, eles podem esperar, mesmo nos momentos difíceis da vida, nos momentos tensos que eles enfrentam, algo melhor. E esse algo melhor está diretamente relacionado à redenção da glória que nos aguarda, corpo e alma, porque é isso que Cristo veio salvar. Portanto, se ele está falando a respeito disso no capítulos de 1 até o 8, mostrando a justificação de Cristo e a nossa redenção por intermédio dele, ele está dizendo aqui assim, olha, mas Cristo não só salva a nossa alma, o propósito da redenção em Cristo é completo. Ele redime o nosso corpo falido, com todas as suas depreciações e depravações. E a partir do verso 18, na verdade ele vai introduzir isso de forma mais pontual, para que, a despeito dos sofrimentos e das lutas, a gente olhe sempre para a esperança de Cristo, que é a nossa vida de comunhão com Ele. Portanto, o que é que Paulo considerou em situações dramáticas e dolorosas que ele viveu e que ele ensinou àquela igreja? O que é que ele considerou em relação aos sofrimentos que nós precisamos nos lembrar constantemente? Primeiro,
que nós enfrentaremos situações de dor e angústia, que muitas vezes fogem do nosso alcance. O verso 18, presta atenção, começa dizendo assim: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos. Isto aqui é algo extraordinário. Quando Paulo começa dizendo que para mim tenho por certo, o seu objetivo é demonstrar que ele estava absolutamente convencido. Ele sabia, ele tinha certeza que sofrimentos são coisas que nós enfrentamos. Tenho por certo que os sofrimentos, a ideia é mostrar que a vida nesta terra, neste mundo, na configuração na qual nós estamos, é um tempo de sofrimento, é um tempo de dor, é um momento de extrema dificuldade. Ele estava plenamente convencido. E convencido de quê? De que as lutas, de que as ansiedades, de que os medos, de que as aflições da vida são coisas sobre as quais todos nós, seres humanos, estamos suscetíveis a passar. Não existe quem não passe, não existe quem não enfrente, não existe quem não tem que se dobrar, muitas vezes com lágrimas, com tristeza e com dor, quando o sofrimento ventila-se sobre a porta da nossa casa. Ele estava plenamente convicto, absolutamente certo, de que dificuldades são coisas que nós enfrentamos. Quem às vezes não tem maturidade para entender isso somos nós. Mas Paulo, que sabia o que era sofrimento, sabia que ele estava plenamente certo que os sofrimentos, eles aconteceriam na vida dele, como também na vida da igreja. Ele usa uma outra frase que expressa totalmente as convicções e a certeza que ele teve e que encontra no coração dele uma ressonância muito grande, mesmo sendo ele marcado pela dor, pelo gemido e pela tristeza. E o que ele usa é os sofrimentos do tempo presente, no local onde ele vivia, no contexto onde ele estava. Sofrimento não é coisa Paulo não se refere ao sofrimento como coisas que viriam sobre a sua vida, mas eram coisas que ele estava vivendo. Paulo estava refém, muitas vezes, de tantas lutas e de tantas dificuldades. Ele estava ali no seu momento histórico, vivendo momentos de aflição, de angústia. Tempo presente aqui tem a ver com o momento, com a época em que ele se encontrava, com o curso da minha vida, o curso da sua vida, a nossa história, que constantemente é marcada por momentos difíceis. Tempo presente tem a ver com a coisa que está acontecendo, com os movimentos do nosso dia a dia, com a era em que você vive, com aqui e com agora. Paulo está projetando uma época em que os momentos difíceis e sofríveis que ele enfrentava era algo absolutamente contextual, ele estava ali. É como se nós estivéssemos exatamente aqui, nos dias de hoje, enfrentando o sofrimento onde muitas pessoas têm morrido e têm se adoecido por conta do Covid-19 e tantas outras doenças. É o tempo presente, é um momento histórico. Portanto, ele considerava que os tempos de aflição, os tempos de dor, os tempos de momentos difíceis eram consequências da própria desobediência do homem em relação a Deus. Quando ele fala dos tempos presentes, ele não projeta isso como que estava acontecendo porque o mundo é mau. Ele não fala isso porque ele estava vivendo numa época em que a época era uma época de dissabor. Ele não projeta isso simplesmente relacionando-se aos momentos de uma estrutura ruim, de um momento histórico de perseguição. Existe uma explicação porque os tempos são tempos de sofrimento. E eles não são tempos de sofrimento porque nós queremos, muitas vezes, mas são tempos de sofrimento como manifestação da punição de Deus sobre este mundo caído. É isto que esse texto nos remete a pensar. Por quê? Porque ele nos leva a Gênesis capítulo 3, verso 15. Na verdade, do verso 8 em diante. E no capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. A ideia é que o tempo é de sofrimento. Sabe por quê? Porque a queda nos atingiu. Porque a queda entrou no mundo. E isso vai ser demonstrado no decorrer dos outros versículos, que são claros aqui. Os sofrimentos de uma época presente não é porque o mundo é mau, porque Deus não existe, porque eu não me controlo emocionalmente. Não é por isso. Essas coisas são consequências de um tempo ruim, de um mundo de sofrimento. Por quê? Porque ele foi sujeitado a isto por conta do pecado. O pecado entrou nas estruturas deste mundo.
E todas as discordâncias que existem nele são consequências disso. O sofrimento humano, no tempo em que Paulo vivia e no nosso tempo, ele mantém um padrão. O padrão é o mesmo. E qual é o padrão? Ele é decorrente da desobediência do homem em todo o tempo. É por isso que nós sofremos. É por isso que as doenças entraram no mundo. É por isso que nós envelhecemos. É por isso que os nossos cabelos caem. É por isso que os nossos dentes apodrecem. É por isso que nós somos amputados nas nossas pernas. É por isso que nós vamos, do dia em que nós somos concebidos ao dia da nossa morte efetiva, nós vamos morrendo. Porque foi isso que aconteceu. E é esse tipo de sofrimento que veio à baila, que entrou nas nossas estruturas para provar que o homem não é bom, que ele não tem controle sobre a sua vida, que ele não tem domínio sobre o seu dia de hoje e de amanhã. Tolos são os que se matam, angustiando-se, sem entender que este tempo é um tempo de sofrimento. Por quê? Porque ele foi sujeitado a isso, porque o homem desobedeceu a Deus, porque ele quebrou o pacto, ele feriu a aliança. E, portanto, agora ele sofre as consequências, ainda que abrandadas, desse sofrimento. É isso que Paulo está falando. As dificuldades, as aflições e lutas que vivemos, o que Paulo vai querer dizer aqui, não são absolutamente nada quando nós olhamos para o céu, quando nós fazemos um comparativo, quando nós percebemos as coisas que nos aguardam. A importância que damos às lutas em momentos difíceis deveria fazer-nos renovar a nossa fé, para darmos mais importância àquilo que nos aguarda. É isso que Paulo está argumentando. Ele começa de um jeito para mostrar o desdobramento disso no decorrer de todos os versículos. Ele está dizendo que esta época é uma época de dor, de sofrimento, de angústia. É verdade. Mas esta época, ainda que seja consequência do pecado, que tenha defenestrado, destruído, empurrado a nossa alegria por ralo, quando nós olhamos para a esperança da glória que nos aguarda, nós enfrentamos os sofrimentos. É isso que ele vai argumentar. Paulo não era tolo, ele sabia o que ele estava fazendo e como ele deveria fazer. Quando olhamos para o nosso tempo presente, existem muitas coisas que nos afligem, não é verdade? Não é? Aqui e ali nós enfrentamos momentos difíceis. Mas o que nós cristãos precisamos fazer é olhar com esperança a redenção que nos aguarda. A redenção não só da alma, porque ela já foi feita em Cristo. Nos aguarda uma outra redenção, da nossa carcaça, da decrepitude na qual nós vivemos, da situação miserável que vai nos levar à morte a cada dia. A redenção do homem é completa. E isso vai ficar provado no decorrer do texto, quando ele inclusive fala a respeito do novo céu e da nova terra. Quando olhamos para o tempo presente, são muitas as coisas que geram aflições na nossa alma. Mas nós devemos reformular todos os nossos conceitos e as nossas certezas, para que nós aprendamos a descansar na sublime redenção que nos aguarda. É isso. Portanto, ainda que haja um momento de sofrimento, há também esperança em meio a ele. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, ainda que eu tenha certeza de que este tempo, até a segunda vinda de Cristo, é tempo de sofrimento, Paulo está dizendo, existe uma redenção de glória que é muito maior, que é incomparável àquilo que nós temos e que temos que guardar no nosso coração, para que em meio aos sofrimentos da vida nós não abandonemos a fé. Ao contrário, continuemos galopantes, sabendo que acima de toda a comparação, o que nos aguarda é a glória. É a glória com Cristo, é a glória de Cristo, no novo céu e na nova terra. Plínio o moço, já ouviram falar? Sobrinho de Plínio o velho. Em 79, Vesúvio explodiu, entrou em erupção. E quando o Vesúvio explodiu, entrou em erupção, ele desceu destruindo Pompeia. O tio dele era imperador na época, Plínio o Velho. E ele pegou um barco, chamou o sobrinho para que eles fossem até Pompeia, e o sobrinho não foi. E ainda bem que ele não foi, porque senão ele tinha morrido.
as fuligens e as cinzas do Vesúvio mataram pessoas a milhares de quilômetros de distância. E Plínio o Velho, imperador da época, morreu e ele assumiu o império. E sempre impondo perseguições aos cristãos. De 61 a 114, foi alguma coisa terrível, o nível de perseguição que se acumulou contra os cristãos. Mas Plínio, o moço, teve uma filha, e esta filha teve uma doença, e ela veio a óbito, ela morreu. E um dia Plínio, o moço, conversando com os seus conselheiros, com seus amigos, com as pessoas que estavam com ele à corte, disse o seguinte a eles, no momento de extremo desespero com relação à morte da sua filha. Ele disse: dá-me algum alívio, algum conforto que seja grande e que seja forte. Dá-me algum alívio tal qual eu nunca tenha escutado e eu nunca tenha lido. Porque tudo o que tem chegado ao meu alcance, tudo o que tem chegado ao meu conhecimento, e tudo aquilo que eu posso me lembrar a respeito de religião e de qualquer coisa, eles não têm conseguido impedir a minha tristeza. A minha tristeza é por demais profunda. Ainda que eu me memorize, ainda que eu me lembre de todas as coisas que eu sei. Ele perdeu a filha, ele teve que a enterrar. Mas quando não se tem a esperança de que os sofrimentos aqui são momentâneos e o que nos aguarda é coisa melhor, a gente não consegue, no mínimo das coisas, entender e compreender a grandeza de Deus, ainda que seja em momentos difíceis. Ele continuou impondo sobre os cristãos sofrimento, ainda que os sofrimentos dos cristãos não se comparavam à glória que eles aguardavam pelo conhecimento que eles tinham. A diferença de Plínio e nossa é que nós temos conhecimento a respeito de Cristo, ou pelo menos dizemos que temos, e ainda assim não conseguimos descansar o nosso coração nas tormentas e nas lutas. Aí eu penso, que diferença existe entre Plínio moço e nós? Se existe, nós temos que entender que os sofrimentos deste tempo presente, eles são suscetíveis, eles passam, e a nossa esperança e o nosso coração deve ser ancorado no nosso Cristo. Segundo motivo que esse texto nos ensina, segunda coisa que nós precisamos considerar em tempos difíceis, que esses tempos difíceis, eles não são coeternos. Esses tempos difíceis, eles não são desesperançosos. O verso 18 ainda diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Não podem. Esses tempos de aflição, esses tempos de luta, esses tempos difíceis, eles não são tempos que nunca hão de passar. É por isso que ele faz um comparativo. E no comparativo que ele faz aqui, na verdade não é uma comparação. É uma exaltação do tempo futuro, pegando o tempo presente como um parâmetro de que ele não é nada comparado àquilo que nos aguarda. A palavra comparados aqui traz a ideia de algo que pode ser medido, mensurado. É como se você tivesse balanças, e na balança você colocasse, e ela servisse para auferir, para medir o peso de alguma coisa. E o peso do que nos aguarda é muito maior, ele é muito mais pesado, ele tem muito mais valor. É isso. Então, comparado aqui, o que Paulo está dizendo é que por pior que seja a nossa luta, por mais angustiante que seja a nossa aflição, há uma glória que nos aguarda. E não é a glória devida às nossas conquistas pessoais. Não é uma glória que traga a mim e a você autoestima elevada, que nos ajude a reivindicar de Deus alguma coisa, que traga a nós um peso de coparticipantes em toda a grandeza da glória que nos aguarda. Não é exatamente isso que o texto está dizendo. A glória conquistada não são os méritos pessoais, onde as pessoas às vezes nos elogiam, e nós somos tão abobalhados, tão meninos, e os elogios nos encantam.
nos fazem pensar que somos além do que somos. E há pessoas que gostam de serem bajuladas. Quanto mais bajuladas elas são, mais valor elas dão aos relacionamentos. Que não é o meu caso. Eu dou razão e valor a relacionamentos a despeito de bajulação. Eu estou aqui para ser padrão de glória para mim mesmo. Mas amizades confiáveis precisam entender essas coisas. Mas gostam, nós gostamos disso. Porque de certa forma essas coisas geram. Lembra de Aquiles quando foi lutar em Troia? Ele disse assim: eu lutarei em Troia. Mas por que? Você não precisa. Preciso, porque eu quero que o meu nome se estenda daqui 1000 anos e que as pessoas falem de mim. Essa era a motivação dele, era a glória, pela glória deste mundo. E aqui não existe esta glória para mim e para você. Se existe alguma coisa da qual o cristianismo nos faz, é nos colocar no nosso lugar. Você pensa que o seu filho é bom, o cristianismo vem e diz que o seu filho não é bom. Bom no sentido de conseguir qualquer coisa que seja reivindicatória da parte de Cristo. Você acha que você é bom porque você faz boas obras. E as Escrituras dizem que as boas obras não passam de trapos de imundícia quando você as faz. As motivações são outras. Portanto, a Escritura coloca a mim e a você no nosso lugar. O texto aqui fala da glória para a qual nós fomos conquistados para desfrutar. Não depende de você. Não é do seu esforço. Você se esforça para outra coisa. Você se esforça para vender, para ganhar dinheiro, para conseguir títulos. Aliás, glória e honra dão os títulos. Eu vejo cada gente com título que eu falo, mas como pode ter um título? Mas tem. Você diz, mas não tem cabimento ter um título. O título bom para ele, em alguns casos, seria incompetência. Mas ele é ovacionado e aplaudido. Por quê? Porque tem título. Porque são as glórias deste mundo que muitas vezes nós atribuímos valores. O texto mostra algo completamente diferente. E ele mostra que nós fomos conquistados para a glória, não que nós a conquistamos por nós mesmos. É uma ação do Espírito de Deus que nos guia e que nos faz descansar em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2. Não há condenação. E portanto estes herdarão a glória da redenção. Nós não somos mais sentenciados à morte. Mas ainda neste mundo, nós enfrentamos momentos difíceis, nós enfrentamos lutas. Elas são dissaborosas ao nosso paladar. Elas geram gemidos na nossa alma, tristeza. A tristeza de se enterrar um filho, se enterrar um pai, se enterrar uma mãe, se enterrar um amigo que é mais próximo do que um irmão. Perder as coisas, ficar desempregado, ter necessidades em casa, não ter a despensa cheia. São sofrimentos de uma época presente. Que mesmo aqueles que foram redimidos enfrentam, passam. Mas as Escrituras nos mostram que somente pela obra de Cristo nós podemos usufruir da herança, da glória, que porá um fim absoluto no sofrimento. Não somos mais sentenciados pela morte, como eu disse, mas ainda assim vivemos momentos de dor e de dificuldade. Nós não estamos isentos de tragédias. Ainda que em João 16:33, a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição. No mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A ideia é, vocês vencem também. Ele usa uma ilustração nesse texto, para mostrar aos irmãos de Roma o quanto é sublime e magnífico o que Deus faz por meio de Cristo. Sabe qual que é a ilustração que ele usa? Verso 19 a 22. Diz assim, do verso 19 ao 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ele começa falando aqui a respeito da criação do céu e da terra, ok?
Ele começa falando aqui a respeito da redenção do universo. E ele está dizendo aqui em ordem, que o universo não pode ser reformulado antes que haja a ressurreição e glória nossa. Depois da ressurreição dos homens, o universo ele será modificado para que ele seja ambientado à estrutura que nós teremos de glória no futuro. Portanto, o texto aqui começa fazendo uma comparação, mostrando que se Deus salva o universo, através dos efeitos colaterais da obra de Cristo, quanto mais você, que vale mais do que árvore, vale mais do que cachorrinho, vale mais do que gato. Quanto mais você. Portanto, o que ele faz aqui é um comparativo para mostrar nesses versos que Deus redime a criação como um todo. E olha, que quando ele começa falando assim, a criação geme até agora, ele não está falando de você, ele não está falando de homens que não são crentes, ele não está falando de pessoas com personificação, ele está personificando a criação. Ele está falando a respeito da árvore e dos gemidos que este mundo se encontra, porque Deus o sujeitou, lembra? Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8, a maldição abrandada de Deus. Esse é o contexto. Quando o texto diz que ela foi colocada à vaidade, é que ela foi colocada no estado de depravação. Ou você acha que a terra, o céu, o universo, o mar, os rios, eles produzem na glória que eles produziam antes da queda? É óbvio que não, é isto que o texto está falando, que ele foi sujeito à futilidade, à vaidade. Ou seja, esta terra geme, porque ela se encontra no estado de depravação. Deus vai redimi-la. Não antes de redimir você completamente, no seu corpo de glória. Essa é a ordem que Paulo coloca aqui. Você acha que você vai morar no céu? Procura outra religião, amigo. Vai ser espírita, é melhor. Católico, também uns católicos vai morar no céu. O nosso céu é o novo céu e a nova terra que nos aguarda, que serão adaptados à nossa vida de glória no futuro. Hoje ela geme, porque ela está no estado de depravação. Ou você acha que é só você que sofreu a lei da termodinâmica? A terra também. E ela vai perdendo massa, e ela vai se empobrecendo, e ela vai morrendo. E isso só não acontece de forma definitiva, porque quem a sustenta é o nosso Deus, assim como eu e você. Mas a terra geme por conta da depravação humana, e ela sentiu os efeitos da depravação nas bases dela. Ou você acha que a flor que você acha que é a mais linda do mundo é a mais linda na sua essência? Você acha? Você acha que aquela árvore frondosa, magnífica, e que o sabor da pera ou da maçã pega no pé, é um must do melhor sabor do mundo nessa configuração? Você acha? Pois desache, porque não é. Esta terra, ainda que produza coisas boas, ela produz coisas variáveis, que sofrem variações, que não estão tanto no seu grau de glória, porque ela também é depravada. Você pega homens bonitos, mulheres bonitas, jovens bonitos, crianças bonitas, nós temos a rodo aqui na nossa igreja, e os vê crescer, e permanecem por um tempo, e os vê envelhecer. Eles vão carregar a beleza da idade, mas a exuberância da glória e da força que tinham, nunca. É a isto que esta terra foi sujeita. Então não pense que você viu aquela flor, que você tirou a foto, que ela é a mais linda do mundo, e amém que você gosta disso, que ela é a mais linda. Imagine no novo céu e na nova terra redimida. Aí você vai ficar embasbacado. Meu Deus, eu não sabia que era assim. É assim que você vai ficar. Se a criação será redimida completamente, imagine nós, que fomos salvos pelo sangue de Cristo. E aí o texto de Efésios, capítulo 2, 13, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, Romanos, capítulo 5, verso 19, Tito, capítulo 2, verso 14, são textos que mostram que a nossa redenção teve um preço de sangue. Jesus Cristo não derramou sangue para redimir a terra, e nem anjos, mas Ele derramou o seu sangue para redimir você. Ele redimiu você através da morte substitutiva dele. Ele não derramou sangue dele para salvar a terra. Ele morre para salvar aqueles a quem ele se assemelha.
àqueles a quem Ele se tornou igual. Só. Ele não salva anjos. Ele salva você através do sangue dele. Ainda que haja sofrimento, luta, dificuldade, ainda que em momentos sejam difíceis, a gente precisa, em todo o tempo, manter a nossa convicção e a nossa fidelidade a Cristo. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. O tempo presente não se compara, ainda que você vive momentos difíceis, com aquilo que nos aguarda. Não se compara. E coisas das quais alguns irmãos nossos já estão desfrutando, ainda que não completamente, mas já estão. Todos aqueles redimidos em Cristo. Portanto, nós precisamos de manter as nossas convicções e as nossas certezas em todo o tempo, de que alguma coisa melhor, conquistada por Cristo, nos foi oferecida e nos foi dada, e nós precisamos descansar o nosso coração nisso. Lembra do ator da Pantera Negra? Chadwick, difícil ali, nem no tradutor eles sabem direito. Mas Chadwick Boseman, ou Bozaman, depois vocês escolhem aí um que vai ficar melhor. Sabia que ele era crente? Sabia que ele era um homem atuante na igreja dele? Ele não era esses crentinhos meia boca. Ele era um homem crente. E todo o papel que ele pegava, ele orava a Deus para que Deus desse direção, para que ele pudesse pegar determinado papel para atuar como grande ator de Hollywood. Ele morreu com 43 anos, com câncer no colo. Eu fico imaginando algumas pessoas que, se batesse uma doença dessa e fosse desesperador e terminal, como é que elas reagiriam? Ele nunca deixou de fazer um filme tendo que fazer quimioterapia. Sabia que Pantera Negra foi gravada e ele já com câncer, tomando altas dosagens de quimioterapia? Tem gente que tem dor de dente, não vem no culto. Tem dor de barriga, fica em casa. Tem dor de cabeça, é desculpa para não adorar a Deus. Chadwick morreu e tem filmes deles que vão ser lançados ainda com câncer no colo. Isso é vergonha. Isso é, muitas vezes eu fico pensando, que vergonha eu tenho de ver um homem, uma doença tão grave dessa, que morreu aos 43 anos de idade, mais novo que muitos de nós aqui, menino, trabalhando. E o cara arruma um espirro, arruma como é que é? Um papelzinho que a gente pega lá do doutor? Um atestado de uma semana porque está espirrando. Olha, não tem. Sabe por quê? Porque não se comparava o que eu aguardava. Ele sabia disso. Em terceiro lugar, nós precisamos entender, em meio a todo o nosso sofrimento, nós precisamos de considerar, em tempos de aflição, uma outra coisa. Que coisa? Que um dia a nossa lágrima, a nossa dor, o nosso sofrimento cessará. O verso continua dizendo assim, lá no final, porque para mim tenho por certo que o sofrimento, no tempo presente, não pode ser comparado à glória, o quê? A glória que será revelada em quem? Não é a glória que nós vamos revelar, cuidado. Às vezes a gente fica tão cheio do nosso ego, né? A gente pensa assim, que glória eu vou revelar no futuro? Você não vai revelar glória nenhuma. É a glória que vai ser revelada em você. Não é você que vai revelar a glória. E qual glória será revelada em você? É isso que Paulo está falando. É a glória de um corpo de glória, da ressurreição eterna, do dia da vida eterna, no dia de Cristo. É o corpo de glória que será revelado em nós. Nós seremos revestidos deste corpo. Ele está dizendo, este tempo é tempo de sofrimento, nós vivemos lutas, nós passamos momentos difíceis, mas o que nos aguarda é um corpo de glória, é uma vida de glória. É a ressurreição dentre os mortos. Sabia disso? Você crê nisso? Você crê que você vai morrer e vai ressuscitar?
essa carcaça sua aí, e a minha também, vai ficar toda elazinha reduzida a pó, e depois Deus vai juntar tudo e te dar um corpo de glória. Agora imagina, se você não viu uma flor, ainda que você goste de flor, de planta, de gato, de camelo, de bicho, tão bonito quanto ele será na configuração final, imagine seu corpo. Não, você pode cuidar o que você quiser. As pessoas podem até te elogiar no que for. Não se compara ao corpo de glória. A glória que será revelada em nós, depois da ressurreição. O verso 11, os versos, capítulo 8, verso 11, as Escrituras dizem: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Você acredita nisso? Tem hora que eu fico pensando, será que a igreja hoje acredita nas doutrinas cardinais da Escritura? A ressurreição, a vivificação do corpo. Eu não sei, tem hora que eu fico em dúvidas, principalmente quando eu vejo a morte batendo na porta de algumas pessoas. Não é que a gente não vai sofrer, não vai chorar, mas o que não pode é nós termos uma reação como Plínio Moço. Não pode, é inconcebível. Porque Plínio Moço mostra o que a morte traz dentro de uma estrutura materialista, iluminista, antropocêntrica. Agora, dentro de uma perspectiva teorreferente, a morte é a nossa amiga, ela cessa a nossa dor, ela põe um ponto final nos nossos sofrimentos e angústias mais terríveis. Então, às vezes eu pego e fico pensando, será que a igreja hoje tem crido nisso? Que os jovens têm se santificado por isto? Têm acreditado nisto? Têm amado realmente isto? Os idosos têm tido a esperança disto? Quem é que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Lá no capítulo 5, verso 30 de Atos, a Bíblia diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a quem vocês penduraram no madeiro. Então, quando o texto diz aqui que a glória a ser revelada em nós é por conta daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que nos vivificará, ele está falando a respeito do poder de Deus e da glória de Deus de levantar-nos dentre os mortos. Deus nos vivificará. O que Paulo fala novamente aqui no verso de número 17. Ele diz assim, leia aí o 17, presta atenção. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se nós sofremos com Cristo? Só sofremos com Cristo? Se nós sofremos com Cristo, o que vai acontecer com a gente? O que aconteceu com Cristo? O que está escrito aí? Assim como Cristo foi glorificado, aqueles que sofreram com Cristo serão o quê? Glorificados também. Paulo sempre olhando para o futuro, sempre mostrando que Deus é capaz de dar vida ao seu povo, mesmo depois de morto, ressuscitando. Eu sei que hoje em dia as mensagens pregadas nas igrejas são de autoajuda, de como você tem que viver bem, de como você tem que ter paz, de como você, como cristão, não pode enfrentar o sofrimento. Conversas fiadas, mentirosas, que têm ludibriado as pessoas, sendo que as doutrinas vertiginosas da Escritura, elas muitas vezes têm sido deixadas de lado, e por isso o povo de Deus tem se enfraquecido dia após dia, porque já não tem mais a esperança na ressurreição, de que um dia Dona Antônia, nós encontraremos com ela na glória, Dona Alessi, a mesma coisa, Guilherme, a mesma coisa, Marlon Filho, a mesma coisa, e assim todos aqueles que enterraram e que perderam os seus entes queridos. O texto da Escritura diz que o Espírito os vivificará no dia de glória. Mas nós temos esquecido disso, e as nossas fraquezas retratam isso na nossa vida, como que se fossemos pedintes e mendicantes. O Deus Todo-Poderoso controla todas as coisas. O verso 17 diz: se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Ele conquistou foi dado a mim e a você. A glória que nos aguarda é a glória da ressurreição. Ponto. Você vai morrer, mas se você ama Cristo, se você crê nele verdadeiramente, genuinamente, se você vive uma vida de santificação, que retrata o aspecto justificatório em você, você vai ressuscitar.
O túmulo não é definitivo. A salvação não é só para a alma, como eu já disse, mas é do corpo inteiro. Verso 23 diz que nós aguardamos a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Haverá um dia de glória, de ressurreição. E somente o Evangelho de Cristo propõe isto. Já ouviram falar de Juliano? Pois eu vou falar de Juliano. Juliano foi imperador de 361 a 364. Pensa num homem do cão, que ele era do cão. Arrumava confusão para matar nossos irmãos no passado. E ele ficou muito doente e foi a óbito. Mas antes de morrer, com muita tristeza no coração e ao mesmo tempo com muito lamento, as últimas palavras dele foi a seguinte: vencestes, Galileu. Galileu, vencestes. A mensagem que pulverizou toda a região do Reno, do Danúbio, da norte da África, da Europa, era que Cristo havia ressuscitado dentre os mortos e que aqueles que crescem nele tinham esperança da glória. Ainda que o imperador pudesse tentar destruir a igreja, quando ele estava prestes a morrer, ele viu que ele não conseguiu fazer isso, porque o Galileu é vitorioso, Cristo venceu. E aqueles que são de Cristo vencem com ele, não pelos méritos seus, mas porque Cristo quis compartilhar isto com você. Honre a Cristo. Ainda que sejam dias de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, esses dias não são nada quando nós comparamos os dias de glória que nos aguardam. O ator morreu com 43 anos. Quantas pessoas morrem jovens? O que nos aguarda é uma vida eterna, onde não se conta mais o tempo dentro dessa estrutura que nós contamos, onde as horas, os dias, os meses passarão por eternidades e nunca mais nós sofreremos a morte, a dor e o desgaste no nosso organismo da depravação. O que nos aguarda é um novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21, as escrituras dizem que cessará toda a lágrima do nosso rosto, toda a tristeza do nosso corpo. No céu, na Nova Jerusalém, não existirá. Então aqui, nós precisamos aprender a lidar com as nossas fraquezas, olhando para frente, considerando exatamente aquilo que Cristo nos tem ensinado em tempos de aflição. Que eles são possíveis na nossa vida, que eles não se comparam em relação à glória que nos aguarda, e que o que será revelado em nós, não é através de nós, é que Deus vai fazer-nos um corpo novo, uma vida nova. Deus veio para nos redimir de uma forma completa para o novo céu e para a nova terra. Não deixe as coisas te abaterem. Não deixe a comunhão com Deus se diminuir na sua vida. Não permita com que você se enfraqueça a cada dia. Não olhe para as coisas disto aqui e ache que isso aqui é a coisa mais importante deste mundo. Elas são sim, mas você vai viver num mundo de glória melhor do que esse. Você vai tirar fotos extraordinárias lá. Aí as máquinas que existirão lá, meu Deus do céu, vai ser máquina do top, do top, do top. Eu vou chamar Marquinho para sentar comigo para ele inventar essas coisas. Eu vou inventar outra coisa, até na minha cabeça o que eu vou fazer. Com alguns companheiros firmes comigo. Já tenho até o que eu vou fazer. Mas será assim na glória, que vai ser aqui. Depois da nossa ressurreição, Deus arruma tudo isso aqui. Aí nós vem para cá. Manuel, os nossos irmãos que fizeram com que a gente chorasse, se entristecesse, e aqueles que nós vamos fazer se entristecer e chorar quando a gente morrer. Todos eles reunidos como igreja, para cultuar e honrar a Deus. Você crê nisso? Esse é o Evangelho. Essa é a doutrina, que mostra o sofrimento e a dor, mas com um despontar glorioso da esperança que nos aguarda. Enfrente as lutas, não se esmoreça não. Confesse os seus pecados, se arrependa. Peça perdão a Deus pelas suas fraquezas e faça com que Deus te ajude a não dar desculpas para desonrá-lo, mas amá-lo de todo o coração. Confie no perdão de Deus. Está na hora de se perdoar a si mesmo, a si mesma. Que Deus nos ajude a ter uma vida vibrante com Ele, ainda que sejam em momentos de aflição. Oremos.
Nosso Deus, abençoe a Tua palavra, fortaleça a nossa fé, renova a nossa esperança. Obrigado por cada irmão e irmã aqui. E obrigado pela Tua palavra que é renovadora ao nosso coração a cada dia. Perdoe as vezes que temos sido tão fracos e frágeis. Perdoe as vezes que temos sido tão pequenos. Perdoe as vezes que temos errado contra Ti. Ó nosso Deus, ajuda-nos a honrar-Te, a bendizer-Te em todo o tempo. Fortaleça a nossa fé. Ó nosso Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude a confiar na Tua palavra, mesmo nas lutas que temos enfrentado. Que ela aqueça o nosso coração, nos anime, nos dê esperança em Cristo a cada dia, para que quando enfrentarmos as lutas, as enfrentemos com destemor, sabendo que o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus e haverá um dia de glória em que todas essas coisas que nós temos sofrido, elas ficarão para trás e que elas jamais consigam nos esmorecer, atrapalhar, destruir a nossa vida vibrante de comunhão contigo. Reaviva a nossa fé, reanima o nosso coração, fortaleça-nos, mortifica o nosso pecado, para que a glória de Cristo seja vista em nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus o Filho e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Irmãos, hoje à noite nós teremos o nosso culto às 18h. Continuemos orando pelos que nós temos conhecido que ainda estão enfermos, orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelas eleições que acontecerão agora em breve, e que Deus nos dê sabedoria durante esses dias. Tenham todos uma boa semana, Deus abençoe a sua família, a sua vida, e aguarde que dias melhores virão. Se não neste mundo, eles não virão no novo. Você pode ter certeza que virá. Que Deus nos abençoe.